Eu convido você a ler comigo as Escrituras, primeiramente no Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 14, e depois o livro de Hebreus, capítulo 1, de 1 a 4. Você pode manter a sua Bíblia aberta, por favor? Nós vamos meditar nessas duas passagens bíblicas, e eu quero nessa noite conversar com os irmãos acerca do que a encarnação nos revela acerca de Deus. Como Deus se revela na encarnação. Antes, porém, eu quero revelar aos irmãos e irmãs a minha alegria, profunda alegria, de estar aqui no púlpito da igreja, retomando esse tempo tão bom, tão oportuno, com a palavra de Deus, com os irmãos e irmãs, você em casa nos acompanhando. Esse é um tempo precioso, maravilhoso. E eu quero convidar você a permanecer comigo, com o seu coração, com a sua mente voltado para a palavra de Deus nessa noite. O Senhor já falou conosco através das canções, das leituras bíblicas, das orações, desses cânticos tão extraordinários que nós cantamos, mas Deus também quer falar-nos através da palavra em João e em Hebreus, que assim se expressa. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Hebreus capítulo 1, os versos de 1 a 4. Vamos lá e depois voltemos para João. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, nesse tempo tão aprazível, tão agradável, em que o Senhor está
celebrando com o teu povo esse tempo de adoração. A tua presença está entre nós, o Senhor está conosco, a tua presença aqui se manifesta. Queremos ouvir-te uma vez mais, Deus. Fala conosco, dá-nos a tua palavra, dá-nos ouvidos de eruditos, dá-nos a sensibilidade da tua voz ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Thomas Gooding, um teólogo inglês, disse sobre a encarnação: quando o Filho tornou-se carne, céu e terra se encontraram e se beijaram, a saber, Deus e o homem. Goodwin vai dizer que Cristo não veio ao mundo para nós, mas nós viemos ao mundo para Cristo. Na unidade das duas naturezas, há uma distância envolvida. O Criador é identificado com a criatura. Em Cristo vemos a eternidade e a temporalidade, bem-aventurança eterna e tristeza temporal, onipotência e fraqueza, onisciência e ignorância, imutabilidade e mutabilidade, infinitude e finitude. Todos esses atributos contrastantes se unem na pessoa de Jesus Cristo, o Deus homem, o homem Deus. O que a encarnação nos revela da pessoa de Deus? Em primeiro lugar, a encarnação nos revela a grandiosidade da pessoa de Deus. A encarnação nos aponta, nos descortina, nos revela esse glorioso Deus presente na história da humanidade. João, no prólogo, ele vai dizer no primeiro versículo do seu prólogo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O prólogo de João se traduz num hino à própria vida, porque o que é Logos? Logos é força criadora, poder criativo. Isso nos remete ao conceito da pré-existência de Cristo. Cristo é a segunda pessoa da Trindade, Cristo é o Deus Filho, Cristo é o Logos, é a força criativa, é o poder criador. Por Ele todas as coisas vieram, porque Ele é a palavra de Deus, Ele é a enunciação do poder do Deus Pai, Ele é a palavra que gera vida, Ele é a força criativa, Ele é o poder criador, Ele é antes de todas as coisas. Um teólogo francês, Léon Dufour, afirma que João vai buscar a origem daquele que é o centro da fé cristã, não no início da vida terrena de Jesus, nem no seu ministério, como dizem os sinóticos, mas ele vai na soleira da história. Antes mesmo que do primeiro vivente, Adão, João penetra as profundezas de Deus e as entranhas da vida absoluta por excelência, para nos colocar em contato com a pré-existência do Logos. Desde esse começo havia ou existia o Logos, desde antes do começo do mundo, lá estava o Logos. Ele existe no princípio de forma
absoluta. Ele é Deus, Ele é o Deus Criador, o Deus presente na criação, no centro da unidade da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Lá está o Logos, entranhado na eternidade, com a existência una na Trindade, esse mistério glorioso. Todavia, Agostinho de Hipona, no século IV, no seu sermão 191, ele vai dizer: o Criador do homem se fez homem, para que ele, regente das estrelas, fosse amamentado pela mãe, para que o pão sentisse fome, a fonte sentisse sede, a luz dormisse, o caminho se cansasse da jornada, a verdade fosse acusada de testemunho falso, o mestre fosse açoitado, a fundação fosse suspensa no madeiro, a força se tornasse fraqueza, a cura fosse ferida, a morte morresse. Ou seja, essa expressão linda de Agostinho fala desse encontro glorioso do Criador com a criatura, essa presença gloriosa na fraqueza, o transcendente na imanência, o poder na fraqueza. Ele fala dessa expressão, dessa vivência, dessa profunda experiência da encarnação que nos revela o glorioso, o eterno, o majestoso, o grandioso Deus em que cremos. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, como nós podemos falar que a encarnação revela a grandiosidade de Deus? Exatamente na humildade. Na humildade do Deus Filho, revela essa expressão maiúscula, gloriosa, portentosa da pessoa de Deus, que basta em si mesmo, que não depende de coisa nenhuma, que não depende de ninguém e de nada. Ele é autoexistente, Ele é autossuficiente, Ele se basta, Ele existe como ser em si mesmo. Ele tem o poder, Ele é a fonte, Ele é a autoexistência por natureza. Na sua natureza, Ele é eterno, intocável. Todavia, como diz o hino que o apóstolo Paulo inseriu na carta aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 6, ele vai dizer: pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou. A humilhação de Deus na encarnação revela esse esvaziamento de sua glória, de sua majestade, do seu poder. Ele deixa a glória eterna para entrar na história, e então a humildade do grande Deus, ser fecundado no ventre de uma pobre e simples Maria, nascer num coxo entre os animais na estrebaria, crescer entre os pobres meninos ignorantes acerca da sua grandiosidade, não ser identificado como Deus na família humana, ser rejeitado pelos seus, ser acusado de blasfemo, ser acusado de impostor, de ser uma fraude, ser ridicularizado e oferecido ao imperador romano como maldito, ser escarnecido, desonrado, açoitado mais de 3 vezes, carregar o seu madeiro, ser suspenso na maldita cruz entre 2 ladrões, morrer a morte de cruz. Tudo isto não tornou Deus menor, Ele não se apequenou, não lhe foi afetado o seu caráter, não perdeu seus atributos, nem mesmo a sua glória. João vai dizer que vimos a sua glória, glória como do gênito do Pai. Ou seja, a humilhação do Deus Pai, do Deus Filho, a encarnação do Deus glorioso, do Deus Criador, não arranhou, não afetou, não desfez, não arranhou o caráter, a pessoa de Deus, porque
O nosso Deus é grande, o nosso Deus é glorioso, o nosso Deus está acima dessas questões e que envolvem a sua encarnação. Quando Deus Pai assume a carne humana em Jesus, Deus Filho, é a pureza que assume a impureza, o ilimitado a limitação, o eterno o efêmero, o imortal o mortal. Assim, a humildade foi assumida pela majestade, a fraqueza pelo poder, a mortalidade pela eternidade, e para pagar o débito da nossa condição, a natureza inviolável uniu-se à natureza passível da humanidade, e assim assumiu a forma de servo, cobrindo com sombra a imensidão da sua majestade. Deus glorioso não desdenhou o ser humano passível e imortal, não desdenhou sujeitar-se às leis da morte. Por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 8, versículo 9, com efeito, conheceis a generosidade do Senhor Jesus Cristo, que por causa de vós se fez pobre, embora fosse rico, para vos enriquecer com a sua pobreza. Charles Dodge, um teólogo galês do século XX, vai dizer que Jesus assumiu a forma de servo sem a mancha do pecado, elevando o que é humano sem diminuir o que é divino, pois aquele esvaziamento no qual o invisível se ofereceu visível, foi um inclinar-se da misericórdia, não uma falta de poder. É Deus que experimenta o humano para que o humano pudesse experimentar o divino. O que nós podemos dizer da cruz romana? A cruz romana que era odiada, temida, horroroso instrumento de tortura, de dor, de morte. Aquilo que era instrumento de morte, Deus tornou instrumento de vida. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? Porque a história humana é palco da ação de Deus. O nosso Deus glorioso, o nosso Deus grandioso, não foi pego de surpresa pela cruz, não foi pego de surpresa para se tornar bebê. Na verdade, na economia de Deus, no seu conceito eterno, na sua economia eterna, na sua concepção da existência humana, Ele já concebera a encarnação, Ele já concebera a humanidade do Filho, Ele já concebera a própria cruz. Aquilo que para nós é horroroso, aquilo que para nós é vergonha, aquilo que para nós é vitupério, aquilo que para nós é horroroso, Deus torna gloriosa, Deus torna extraordinário, Deus torna instrumento de morte em poder de vida. Aquilo que a cruz dos romanos era instrumento de morte, Deus coloca no centro da história, no palco da vida, na centralidade da vida, para dizer: eu sou Deus, eu sou o Senhor da história, eu sou o glorioso, eterno, que visita a humanidade e transformo o instrumento de morte em vida. E João vai dizer: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Esse Deus extraordinário, esse Deus glorioso, que revela que na encarnação todo o seu poder, tornando-se débil, tornando-se frágil, acolhendo a debilidade humana, tornando-se um bebê, toda esse envolvimento, essa expressão tão tenra e tão frágil, na verdade revela um poder maravilhoso de um Deus incomensurável, glorioso. Sabe por quê, meu irmão? Quais as implicações que nós temos quando nós pensamos na encarnação, que revela a grandiosidade de Deus? Em primeiro lugar, nós devemos lidar melhor com a nossa altivez, devemos lidar melhor com a nossa arrogância, com a nossa prepotência, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, porque esses sentimentos não estão no Deus autoexistente.
Deus existente não lida com altivez, com arrogância. Ele não é prepotente, Ele não é orgulhoso, Ele não é cheio de vaidade. Ele é um Deus que se basta, Ele é o Deus que pode todas as coisas, mas é o Deus que se humilha, que se revela frágil, que se revela débil, que se revela crucificado, morto na cruenta cruz, para expressar o teu poder, a sua glória, o amor incondicional para com você e comigo. E quando nós olhamos para a encarnação do Verbo e a grandiosidade do ser de Deus, devemos fazer uma séria reflexão acerca de como nós lidamos com esses sentimentos tão humanos, tão cheio de arrogância, de prepotência, de orgulho. Na vida cristã esses sentimentos não cabem. Na vida cristã, quando nós olhamos para a grandiosidade do ser de Deus, em que Ele se esvazia para encher-se da humanidade, para tornar-se gente, homem e morrer na cruz, deve nos fazer pensar que nós devemos lidar de modo mais ajustado com esses sentimentos tão humanos. E por outro lado, Jesus no Sermão do Monte, no início do Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, Ele vai dizer: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Jesus está chamando a atenção aos seus discípulos para que eles sintam-se, percebam-se bem-aventurados. E a palavra bem-aventurados não quer dizer que nós nos sintamos felizes por sermos injuriados, por sermos perseguidos, por sermos tratados como malfeitores. Pelo contrário, ele está falando de bem-aventurado como um julgamento que Deus tem acerca de nós, um olhar maravilhoso de Deus eterno, que olha para nós e diz: você é meu, você não é deste mundo, você não pertence a esse mundo não compreende, esse mundo não experimentou essa verdade. Você vive pelos valores da palavra de Deus, você vive em mim, você está em mim, e esta é a esperança da vida, na nossa vida em Deus, na revelação de Jesus Cristo. Se nós devemos lidar com esses sentimentos tão humanos, também devemos aprender a estar humilhado, a ser achicoalhado, a lidar com os reveses da vida. Quando nós somos expostos, injuriados, quando nós somos achicoalhados, é preciso aprender a lidar com esses tempos em que a vida nos chacoalha, em que a vida nos impõe. E aí, meu irmão, eu quero convidar você a pensar que nós estamos comemorando mais um Natal. E nós estamos concluindo mais um ano tão diferente, tão complexo. E nós estamos marchando, e nós estamos avançando, porque nós somos peregrinos. Nós não somos deste mundo. A nossa vida está escrita no livro da vida. Nós marchamos na história, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Em segundo lugar, o que a encarnação nos revela da pessoa de Deus? A encarnação nos revela a fidelidade de Deus com a sua palavra. Se em primeiro lugar nós olhamos para a imensidão da grandiosidade do ser de Deus, por outro lado nós estamos vendo na encarnação o compromisso, a fidelidade que Deus tem pela sua palavra. Em João, versículo 10, capítulo 1, ele vai dizer: o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Hebreus, versículo 3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Nesta noite eu quero dizer para você que Deus é fiel.
Deus é fiel, Ele cumpre as suas promessas. Aquilo que Ele prometeu a Adão e Eva em Gênesis 3,15, Ele cumpriu na encarnação. As promessas de Deus a Ló, as promessas de Deus a Abraão, as promessas de Deus a Moisés, a Josué, a Samuel, a Davi, a Salomão, todas foram cumpridas, porque Deus é fiel. Deus é o Deus do pacto que fez com Adão. Deus é o Deus do pacto que fez com Noé. Deus é o Deus do pacto feito com Abraão. Deus é o Deus que faz promessas e cumpre-nas na vida daqueles a quem Ele chama para fazer história com Ele. Deus zela pela sua palavra. E Jesus é a encarnação da palavra, Ele é o verbo encarnado, Ele é a palavra de Deus encarnada. O verbo se tornou gente, o verbo se tornou carne, porque Deus cumpre as suas promessas, porque Ele é o Deus fiel com a sua palavra. Nós podemos até sermos achados infiéis, mas Deus mantém a sua fidelidade, porque Ele não pode negar a natureza do seu caráter. Deus é santo, Deus é justo, Deus é poderoso, Deus é glorioso e Deus é fiel. Porque Deus é fiel. Aquilo que o Senhor dissera por boca dos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Amós, Miqueias, acerca do Messias, de Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador, Ele cumpriu cabalmente, totalmente na encarnação. Ele cumpriu toda a lei, toda a lei. Você sabe que a lei que Deus deu a Moisés reflete o caráter de Deus, reflete a essência da sua pessoa, do seu caráter, e Ele cumpre na pessoa de Jesus Cristo, na encarnação do Verbo. Ele cumpre toda a lei que Ele mesmo ordenara ao seu povo que não a cumpriu. Ele manda o seu Filho amado para cumprir cabalmente, totalmente a lei. Por isso que Paulo vai dizer em Gálatas 4, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Eu preciso dizer que para você nesta noite que a encarnação de Jesus Cristo, sendo Deus homem, sendo homem Deus, 100% Deus, 100% homem, nos dá a noção exata da fidelidade desse Deus com a sua palavra. Aquilo que ele prometeu na história da revelação bíblica culmina, todo aponta para a encarnação do Verbo. Ele, o nosso Deus, tem compromisso fidedigno com aquilo que Ele fala, com aquilo que Ele promete. E nessa noite eu quero pensar com você, e nessa noite eu vim aqui falar para você que a boa obra que Ele começou em você, Ele vai completá-la. Que as promessas que chegaram ao teu coração, que a palavra de Deus que queimou a tua alma, que marcou indelevelmente a sua vida, aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir na sua vida, porque Ele é fiel. Ele é fiel na tua história, meu irmão. Ele é fiel para com o compromisso que Ele fez com a sua vida, com a sua alma. Ele é o Deus que cumpre cabalmente a sua palavra na vida do seu povo. O nosso Deus é fidedigno, de confiança, de esperança, e nos dá segurança. A nossa vida não está nas mãos do acaso, a nossa vida não está nas mãos do destino, a nossa vida não está nas mãos dos nossos algozes. A nossa vida sempre esteve, sempre está e sempre estará nas poderosas, amorosas e fidedignas mãos fiéis do Deus eterno. E nesta noite eu quero convidar você
Eu quero convidar você com a sua família, que neste Natal, que nesse período de Natal, você possa contemplar, levar a sua alma com a palavra de Deus, visitar o texto bíblico, considerar a revelação bíblica, as promessas bíblicas, olhar para a história da humanidade, olhar para a sua própria história, olhar para a história da sua família, olhar para trás, ter um olhar para o passado e perceber, e olhar e considerar as fiéis, fidedignas mãos abençoadoras, poderosas de Deus, conduzindo com mão forte a sua história pessoal. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, nessa noite, a encarnação nos aponta esta fidelidade amorosa e poderosa de Deus com a sua palavra. Que Deus te abençoe. E em terceiro lugar, a encarnação nos revela o profundo amor de Deus com o seu povo. Se revela a gloriosa grandiosidade do ser de Deus, se revela a fidelidade de Deus com a sua palavra. A encarnação revela o profundo amor de Deus com o seu povo. João, capítulo 3, versículo 16, ele vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E João, capítulo 1, versículo 12, vai dizer: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Deus nos tornou filhos em Jesus Cristo. Paulo vai dizer que Deus nos adotou, no livro de Gálatas, nos adotou como filhos. Jesus é o nosso irmão mais velho, porque ele foi o instrumento de Deus, da fidelidade de Deus, para cumprir cabalmente todos os aspectos legais que eram contra nós. Ele sorveu cada gota da ira santa de Deus, por amor, um amor misericordioso, amor compassivo, amor que vai até as últimas consequências, amor que suportou a dor, a afronta, a ignomínia da cruz, o Deus que morreu a morte, matando na morte a morte, para que você e eu tivéssemos vida e vida eterna. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, nesse Natal, consideremos esta presença maravilhosa de Deus, através da encarnação do Filho, visitando a história, a sua vida, a sua família, nossa vida, nossas famílias. Somos como povo peregrino que marcha na história, tendo a segurança de que nossas vidas estão guardadas, protegidas pelas mãos potentes e gloriosas de Deus, sabendo que Ele é o Deus que cumpre as promessas que Ele promete ao seu povo na palavra, porque Deus é o Deus da palavra. Desfrutemos, enquanto peregrinos e marchantes na história, desfrutemos deste amor maravilhoso, que está conosco todos os dias, que nos concedeu o dom do Espírito Santo que habita em nós, como selo da promessa do resgate à eternidade. Que nesse Natal você possa ter a sua alma, o seu coração, o seu pensamento voltado para este Deus encarnado, e ter uma profunda relação de amor, de segurança e de paz. Que Deus nos abençoe.